Bem-vindos ao CDD, ao Fórum de Monitoria do Orçamento. Estamos aqui hoje para apresentarmos ao público a iniciativa que se chama Resposta ao Covid com Contas Certas. Sim, a iniciativa se chama Resposta ao Covid com Contas Certas. Esta iniciativa é do Fórum de Monitoria do Orçamento. Ela visa assegurar que todos os apoios e todos os recursos do Estado que são colocados à disposição do governo e da administração pública ao nível central, provincial e distrital para atender e mitigar os efeitos desta pandemia são utilizados para o fim a que são destinados e haja transparência e prestação de contas. Queremos também, com esta iniciativa, discutir a coerência da resposta por parte do governo. Coerência que referimos-nos àquilo que é o conjunto de políticas públicas, é o conjunto de estratégias que o governo põe ao serviço desta necessidade de responder à pandemia. Portanto, neste momento, o que nós temos estado a observar é que 4 meses depois de se declarar o estado de emergência em resposta à situação da pandemia, que infelizmente os números têm estado a subir de forma galopante e assustadora, temos estado a ver incoerência na maneira como o governo tem estado a se pronunciar, tem estado a se posicionar e tem estado a intervir. Fundamentalmente, nós chamamos a isso de uma política de estratégia de avestruz, claramente de avestruz, onde, quanto a nós, o governo tem estado a esconder a cabeça por detrás de iniciativas, de certa maneira, elitistas. Nos parece que tem estado mais preocupado o governo em atender às preocupações da elite e a negligenciar os problemas centrais da população. E isso pode, na nossa maneira de ver, estar por detrás desses números que têm estado a crescer. E nos parece que ainda é tempo de se melhorar a coerência da estratégia de intervenção do governo na resposta àquilo que é a pandemia. Concretamente, a esta iniciativa de resposta ao Covid com contas certas, o nosso enfoque em primeiro lugar, em relação ao dinheiro que o governo recebeu do Fundo Monetário Internacional. Como sabem, 2 semanas depois de se decretar o estado de emergência, o governo foi ao Fundo Monetário Internacional, pediu dinheiro em nome dos moçambicanos para responder à pandemia, e a resposta não tardou. Logo a seguir, o governo conseguiu 309 milhões de dólares em nome dos moçambicanos como crédito. Desde lá a esta parte, o governo tem estado silencioso na estratégia, na priorização de utilização deste dinheiro. Tem estado silencioso o governo. Vimos muita movimentação na altura de se conseguir o dinheiro. Quando se conseguiu o dinheiro, já é um silêncio. Já não se ouve, já não há discussão com a sociedade e com a sociedade civil em particular sobre o que se está a fazer com este dinheiro para mitigar, em primeiro lugar, os efeitos, mas, sobretudo, conter a propagação que atingiu, como sabem, em certos quadrantes, transmissão ao nível da comunidade. Portanto, esta é a primeira grande questão. Portanto, com esta iniciativa, nos direcionamos
àquilo que são, em primeiro lugar, aos 309 milhões. Em segundo, é aquilo que são os recursos que o governo vem recebendo, que nós temos informação, por parte dos parceiros, são recursos que têm estado a ser canalizados para o governo, para a resposta. Então, sobre eles, precisamos também de transparência à volta disso. Nos direcionamos também para os fundos próprios do Estado moçambicano. Como sabem, os fundos próprios do Estado moçambicano são fundos que derivam dos impostos públicos, dos impostos dos cidadãos, dos nossos impostos. Então, queremos saber como é que o governo está a utilizar esse dinheiro para a resposta. O que nos parece, e temos estado a ver, é que já começaram ajustes diretos, de valores exorbitantes, a ultrapassarem aquilo que a lei estabelece em termos da possibilidade de ajuste direto. E isto é uma grande preocupação, porque nos outros países, os recursos para a resposta ao Covid têm estado a ser roubados, têm estado a ser desviados pelos dirigentes. Em toda a África, há esta grande preocupação de os recursos estarem a ser desviados. E esta iniciativa visa essencialmente assegurar transparência aqui. Fundamentalmente na qualidade e transparência do procurement público. Até nos países mais desenvolvidos, esse dinheiro tem estado a ser utilizado, o procurement tem estado a ser utilizado sem transparência e para beneficiar a elite. Como já disse no início, todas as estratégias estamos a ver são, na verdade, organizadas para, mais uma vez, a elite beneficiar dessas oportunidades. Portanto, se pensa bastante pouco na população. Quando se pensa na população, é como uma política, mas que, antes disso, tem que beneficiar a elite. Nesse sentido, o FMO está preocupado, tanto quer assegurar transparência, quer ver transparência em todo o procurement público, quer saber são empresas de quem essas que estão a beneficiar destes ajustes diretos. São empresas de quem essas? Quem são os últimos beneficiários dessas empresas que estão a ter ajustes diretos de valores elevadíssimos por parte do Estado moçambicano em matéria de aprovisionamento para a resposta ao Covid? Esta é uma questão central. Mas também, fundamentalmente, é olharmos para a questão de até que ponto é que as intervenções, elas próprias, visam atender e conter a situação da Covid. Se não se estarão a promover empreendimentos nas áreas em que a elite tem interesses, em detrimento daquelas que, não tendo interesse para a elite, são aquelas mais importantes para responder ao problema da Covid. Então, é este conjunto que nós pretendemos olhar ao nível central. Já há mais de 4 meses que está-se a discutir a questão de Bolsa Família. Oportunidades para a população. Todos os dias se pede à população para ficar em casa. E nunca se deu nada à população. Nunca se deu nada. Então, quando falamos de falta de coerência, é disto que nós estamos aqui a falar. Num quadro onde não há transparência no diálogo, o diálogo é setorializado, não transparente e próprio de divisão. Então, não há uma visão holística aqui. Vai-se para frente e para trás nas decisões e não há clareza sobre qual é a estratégia neste momento. E a nossa maior preocupação é assegurar que os recursos públicos sejam criteriosamente alocados para estratégias que receberam inputs de discussão pública. Por isso, são estratégias acertadas para os problemas, e o procurement público para isso seja transparente, não olha para os interesses da elite, e a qualidade das intervenções ao nível central e local tenha qualidade. Por isso, ao nível local,
temos também iniciativas em cada uma das províncias e na maior parte dos distritos temos intervenções de rastreio da despesa pública e monitoreio daquilo que é o nível da execução. Muito obrigado. Portanto, como parte desta campanha que o FMO está a levar a cabo, portanto, combate ao Covid com contas certas, já estamos a fazer várias atividades, várias ações como sociedade civil, mas também como membros do Fórum de Monitoria do Orçamento e, portanto, já foram divulgados vários estudos, várias pesquisas que foram realizadas ao nível local sobre a qualidade do serviço em tempo de Covid. Como sabemos, as comunidades já dispunham de condições precárias nos serviços básicos, principalmente nos serviços de educação e saúde, que são os que diretamente lidam com a maior parte das populações e, portanto, esses serviços também tinham de ser garantidos, portanto, em termos de disponibilidade, mas também em termos de qualidade. Portanto, em termos iniciais, vamos fazer em todas as províncias. Nós, como SESC, Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, portanto, vamos fazer nos locais onde estamos a implementar as nossas ações e os vários membros do Fórum de Monitoria do Orçamento, portanto, vão garantir a complementaridade dessas ações. A primeira coisa que vamos fazer vai ser monitorar a criação das condições sanitárias que são necessárias nas unidades sanitárias, mas também nas escolas. Como sabemos, há esta decisão de se reabrir as escolas e, portanto, devem haver condições para que as crianças, portanto, aprendam com segurança e, portanto, vamos fazer esta monitoria da criação das condições, mas também achamos que, a bem da prestação de contas e da transparência, devemos não só criar condições imediatas para que haja a implementação dessas ações, mas também que haja sustentabilidade dessas ações. Portanto, não basta colocar baldes de água nas escolas sem criar fontes de água segura nesses locais, porque não haverá continuidade de disponibilidade de água. Portanto, deve-se criar também condições de higienização, mas também pessoal que deve garantir que se crie essas condições sanitárias necessárias para a segurança das pessoas. A outra ação importante que vamos fazer também ao nível das províncias vai ser o rastreio da despesa pública, portanto, focalizado aos fundos da Covid-19. Portanto, queremos perceber como é que os fundos são alocados para as províncias, para os distritos onde nós estamos a trabalhar, mas também como é que estes recursos, ao nível das províncias, estão a ser gastos. Portanto, se cumpre com os procedimentos de procurement, se cumpre com os procedimentos de alocação de recursos. Portanto, esses estudos vão a posterior ser partilhados também com o público para saber o que está a acontecer em cada uma das províncias e, portanto, para garantir o acesso a este tipo de informação, portanto, o rastreio da despesa pública, vamos aprofundar as nossas parcerias que já temos agora com as direções provinciais, com os serviços distritais e também com a Procuradoria, porque como Fórum de Monitoria do Orçamento também trabalhamos a nível local com as Procuradorias provinciais para garantir que aquelas situações que consubstanciem crimes financeiros, portanto, tenham seguimento, haja processos criminais para resolver estes problemas, mas também para garantir a responsabilização dos gestores públicos que estejam envolvidos em ações que portanto, sejam criminais a nível financeiro. Portanto, vamos também fazer
aquilo que é a análise da priorização das necessidades a nível local, porque deve-se garantir, como sabem, que as necessidades das comunidades elas sejam basicamente portanto, respondidas com informação que venha das próprias comunidades, porque muitas vezes a planificação não tem seguido esta necessidade de envolver as comunidades na tomada de decisão e, portanto, uma das coisas que estaremos a monitorar também é como é que se garante o envolvimento das comunidades e o respeito daquilo que são as prioridades que as próprias comunidades decidem a nível local. E, portanto, para finalizar, queríamos chamar também a atenção a um aspecto muito importante, que apesar de o Moçambique estar a receber fundos de resposta da Covid, o Estado tem compromissos que firmou com os moçambicanos através do orçamento do Estado. E esses compromissos não devem ser desviados porque existem fundos de Covid-19. Portanto, aqueles que são os fundos do orçamento do Estado devem continuar a financiar os setores sociais porque esses setores efetivamente ainda têm várias necessidades e as suas condições, portanto, ainda são precárias. E muito obrigado. Bom dia a todos, mais uma vez, bem-vindos ao CDD. Bom, nós queremos aproveitar esta oportunidade para fazer um chamamento à sociedade moçambicana, aos jornalistas em particular, para que todos nós estejamos vigilantes perante esta situação de gestão do dinheiro público, porque os dinheiros que o governo recebeu da comunidade internacional, principalmente do FMI, para o combate à Covid, é dinheiro público que deve ser gerido com a maior transparência possível. Nós, como Fórum de Monitoria do Orçamento, já temos vindo a notar algumas contradições, como meus colegas aqui disseram, que apesar desse dinheiro ter sido pedido em nome da ajuda aos moçambicanos, estamos já há quase 120 dias desde a decretação do estado de emergência pela primeira vez e ainda não vimos uma ação concreta para ajudar os mais necessitados. Portanto, é preciso que todos estejamos empenhados no sentido de garantir que as ações, as medidas de combate à Covid em Moçambique sejam socialmente sensíveis, ou seja, que elas vão mesmo ajudar aqueles que precisam. Já vimos várias ações para ajudar as empresas, mas não vimos nenhuma medida para ajudar as famílias pobres. Portanto, é o nosso objetivo com esta ação garantir que todo aquele moçambicano que, devido às medidas restritivas que foram decretadas para o combate à Covid, tenha a ajuda necessária que lhe permita ter a possibilidade de cumprir com esta medida de distanciamento social e confinamento doméstico. Então, mais uma vez, gostaria de pedir que todos nós, jornalistas, académicos, população em geral, estejamos todos no mesmo barco para garantir que esta ação do FMO, de facto, tenha o objetivo que se pretende, que é garantir que todos nós possamos ter alguma ajuda neste processo de combate à Covid. Nós estamos na situação onde estamos hoje. Estamos a dizer que tem que haver intervenção ao nível das escolas para que se possa iniciar as aulas. Tem que haver intervenção ao nível dos setores da saúde. Mas a razão vocês conhecem, porque que não houve investimento. Estamos a correr hoje em tempo de Covid para tentar fazer algum investimento. E já viram agora, o presidente não inaugurou uma infraestrutura ao nível provincial, porque não tinha qualidade. Imagina ao nível distrital e ao nível de posta administrativa, como é que vai ser? Não. Se lá onde que sabiam que ia inaugurar o presidente, fizeram de forma despachada como fizeram, imagina onde sabem que não há de ir o presidente. Nem vão pouca nisso. Mas no conjunto sabem por que estamos aqui. Esta década toda de desinvestimento na saúde, de desinvestimento na educação, de desinvestimento no transporte público, é por causa de quê? Por causa da corrupção. É por causa da corrupção dos grandes chefes.
As dívidas ocultas são a razão por que estamos aqui hoje. É a razão por que estamos aqui hoje. Então, estão a deitar nos olhos, areia nos nossos olhos, que em pouco tempo vão conseguir fazer aquilo que numa década não conseguiram fazer. Aquilo que não fizeram em uma década. Quando tinham dinheiro, quando tinham condições de tranquilidade, não fizeram. Hão de fazer em 2 meses agora. Percebam a contradição disso tudo. Ninguém lhes impediu de, numa década, fazer. Tinham dinheiro do Estado, tinham dinheiro dos parceiros, tinham tempo, não o fizeram. Ainda comeram dinheiro das próximas gerações com as dívidas. É dizer, agora hão de fazer em 2 meses obras para irem lá. Vocês acham que os filhos dos dirigentes estudam lá? Acham que os filhos dos dirigentes hão de ir lá estudar lá? Ou então a dizer que não, vão fazer em 2 semanas. Estão em casa os filhos deles. Estão à espera de abrirem para ir à Europa. Sabem disso, né? Estão em casa, à espera. Os nossos é que têm que ir ali, onde eles não investiram em 10 anos, quando estavam a roubar. Agora não, vão lá. Estão-nos a empurrar nós ali para apanhar Covid. Eles em casa sentados. Deixaram de investir durante 10 anos. Já onde conseguiram investir fazer a obra em 2 semanas. Então, esta coerência também queremos olhar para ela. E a razão de fundo vocês conhecem. Obrigado, meus amigos.